seja bem-vindo ao canal Evolução. Para quem não me conhece, eu sou a Rose, sou terapeuta sistêmica e eu venho trazer temas para que a gente possa refletir e evoluir no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos comportamentos. Tudo depende do jeito que nós interpretamos os fatos. Então existe um fato e como nós interpretamos o fato é que nós criamos a realidade. Então vem do pensar, sentir e agir. Vem dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e dos meus comportamentos, né? Das atitudes. Vamos dar um exemplo. Como as pessoas elas são diferentes e como a partir da nossa programação nós pensamos, sentimos e agimos diferentes uns dos outros. Um exemplo, uma pessoa está lá no trabalho dela, então eu estou no meu trabalho e vai ter uma promoção. Eu passei o ano inteiro me dedicando, sendo dedicado e na minha mente, na minha cabeça, eu ia ser escolhido. Pensa só, você seria o escolhido para ocupar um outro cargo, um cargo maior do que você exerce hoje. E aí chega no dia da reunião, um outro amigo seu que está do seu lado, ele é o escolhido. Então, para algumas pessoas, elas vão se sentir frustradas. Elas vão pensar, sentir e agir dessa forma, como uma frustração, como uma decepção, uma tristeza. Por quê? Porque eu me dediquei tanto tempo, eu dei o meu melhor para a empresa e eu merecia ser reconhecido. Então, algumas pessoas elas vão se sentir assim, elas podem às vezes até entrar num processo de depressão, porque elas esperavam tanto daquilo, porque para elas se dedicaram muito. Então essa é uma maneira de pensar e de sentir. Uma outra maneira eu me senti muito ansioso e olhar para aquilo e falar, nossa, por que será que eu não fui escolhida? Né? Por que eu fiz tudo e a outra pessoa não fez tanto assim como eu e ela foi escolhida no meu lugar? E eu poderia me questionar, eu poderia ficar ansioso porque talvez eu não tivesse dado o meu melhor. E aí, esse é o outro grupo de pessoas que vão pensar dessa forma. Talvez uma terceira opção é olhar e ficar com raiva. Raiva do meu chefe que não me escolheu, raiva do meu colega porque ao invés de eu ser escolhida, foi ele que foi. E aí ele vai ocupar um cargo de liderança e vai ter um cargo maior que o meu, e isso não é possível. Imagina só uma situação dessa, porque eu fiz tudo e agora é ele que foi escolhido e vinha aquela raiva, aquele pensamento, aquela sensação, aquele sentimento de raiva. Ou uma outra hipótese, eu olhar e falar, bom, talvez esse não foi o momento, talvez ele não me achou preparado o suficiente. E tem outros cargos aí que eu possa galgar, eu possa investir, porque daqui a um tempo, 2 meses, vai ter outra promoção, ou de repente eu posso ser chamado para um cargo ainda maior, que agora de repente os meus superiores, eles acharam que mais um pouquinho e eu já seria apta para um outro cargo. Então como é que é a sua reação? Tá vendo? Que os meus pensamentos, a forma como eu penso, eu encaro as coisas, a realidade, os fatos, é a forma com que eu sinto e de repente com que eu me comporto. Então como é que você se comporta no dia a dia? Com os fatos que acontecem? Você se entristece? Fica para baixo? Se acha a pior criatura do mundo? Se for assim, a sua reação, o seu sentimento, o seu comportamento vai ser de uma forma. Se você for aquelas pessoas que ficam super ansiosas e ficam se perguntando por que aquilo aconteceu e fica chateado também, você vai reagir de outra forma. Se você ficar com raiva, e essa raiva, se ela não for extravasada de uma forma certa, ela também pode causar algum prejuízo. De, por exemplo, numa situação você
brigar, ou você falar coisas que naquele momento faziam sentido, mas depois você foi pensou e falou, nossa, eu não devia ter falado ou feito daquela forma. E as consequências vêm depois. Ou se você olhou para aquilo e falou, não, as coisas aconteceram como tem que acontecer. Se isso agora não foi possível, eu vou me doar o máximo para que da próxima vez aconteça na minha vida. Então, quais são os pensamentos que você tem tido em relação aos fatos? Essas são as suas programações. Essas são as programações que levam você a pensar diante de um fato, sentir a partir dos pensamentos e agir. E as programações, elas podem ser mudadas, elas podem ser ressignificadas. Então, diante de uma situação principalmente difícil, como é que você pensa? Como é que você sente? E como é que você se comporta? Pensa nisso e evolua comigo. Gratidão.